Pessoal, vamos dar início à aula de hoje. Antes de iniciar, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês têm alguma dúvida ou se gostariam de perguntar alguma coisa ou conversar sobre algo. Ok, então. Pessoal, uma outra questão. Vocês estão conseguindo estudar? Vocês estão estudando em casa? Estão tendo alguma dificuldade? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? O que vocês acham? Tá bem complicado para estudar, porque não é a mesma coisa de estar presencialmente. Mas eu acho que não tem nada o que fazer. Não é a mesma coisa, mas como eu acho que não só eu, mas eu acho que todos os professores estão falando que não é a gente que quer isso, né? Infelizmente a gente está seguindo as normas, vamos dizer assim, as recomendações que o nosso governo está passando, né? Então, eu acho que fica difícil isso mesmo. Em relação, acho que a nossa disciplina, nossa matéria, não tem tanta dificuldade porque a gente não tem uma aula prática, né? A nossa disciplina ela é 100%, vamos dizer assim, teórica. Então, eu acho que é um pouquinho mais complicado para as disciplinas com prática, né? Eu mesmo estou tendo essa dificuldade em outras disciplinas, justamente por ter muitas horas, né? A carga horária ser a grande parte ser prática, então eu acho que a dificuldade fica nisso. Mas em relação assim, dúvidas, questionamento sobre a prova, quem estava aqui na aula passada ou quem não estava, tem alguma dúvida em relação à nota, como é que foi a prova? Vocês têm algo a falar, pessoal? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, ela já está lá no sistema, tá? Para quem quiser dar uma olhada também no material. O que eu tenho para falar para vocês é que a gente está quase acabando. A gente está quase acabando a gente está quase acabando, vamos dizer assim, Jéssica. É Jéssica Rodrigues. Só desliga seu microfone para a gente, fazendo favor. Ok, obrigado, tá? Então, pessoal, a gente está quase acabando a nossa disciplina em relação ao que a gente tem que abordar. Então, hoje a gente vai falar na saúde do adolescente. Eu acho que semana que vem é na saúde da mulher e a gente entra nas doenças cardiovasculares, tá? E aí depois, se eu não me engano, é sobre atenção primária também nas doenças metabólicas, né? Que é a diabetes, que a gente vai falar. Então, basicamente, a gente tem mais 3 semanas de aula teórica, né? Só que, como eu já tinha dito para vocês, a gente precisa realizar as nossas atividades informativas, né? Então, eu separei em duas. Então, vai ser a atividade informativa parcial, né? A 1 e A 2, tudo bem? Eu já preparei uma atividade para vocês, eu vou explicar na aula de hoje. Nossa aula de hoje, ela não é longa, tá? Não é complicada, não é nada demais que vocês já viram. A gente só vai abordar as relações, né? Algumas peculiaridades na adolescência, vamos colocar assim.
E eu acho que a aula de hoje é tranquila. E aí eu separei, né, um tempo maior para quem puder já realizar a atividade hoje, que a atividade é bem tranquila, aí vocês já podem fazer no final da aula, que eu acho mais fácil de que vocês esperarem para depois e acabar se perdendo no tempo, tá? Pessoal, estão conseguindo ver a imagem? Sim. Sim. Como eu já tinha dito a vocês, hoje a gente vai falar da atuação da fisioterapia na saúde do adolescente, tá? Tanto na atenção secundária quanto na atenção terciária. Então, o que fica bem claro para vocês, o que é atenção, né, secundária e terciária, isso vocês, creio eu, que vocês nunca mais vão esquecer. Então, na adolescência, né, só para a gente entender o que é adolescência, ok? Então, pode ter divergências na literatura, alguns autores podem sugerir ou colocar a descrição de outras idades, mas uns separam como pré-adolescência, né? Outros colocam já como adolescência, mas o que é mais em consenso é que a adolescência é aquele indivíduo que está em formação, né, para ser o adulto, ou está em formação para a fase adulta, e isso é considerado entre os 10 aos 19 anos de idade. E aí, o que acontece, né, nessa fase, vamos dizer assim, nesses 10 anos de vida que o indivíduo tem até se formar em adulto? Então, primeiro, a gente tem que entender que é a fase, né, que a criança, ela começa ela entra nessa fase de transformação, então ela começa a entender que ela é criança, que ela rapidamente acabou a infância dela, ela já entrou na adolescência e logo ela vai se tornar um adulto, né, um indivíduo adulto que vai ter toda a responsabilidade, como ele enxerga o pai dele ou a mãe dele, de trabalhar, ter que cuidar de casa, pagar as contas. Então, a criança tem isso, então ela começa a ter algumas alterações, eu não diria de caráter, mas eu acho que uma alterações psicológicas, por causa de realmente ser um período que ela começa a ter transformações não só físicas, né, mas como emocionais também, psicológicas, sociais, justamente por causa da pressão de estar se transformando em um adulto. Então, na adolescência também acontece a puberdade, então, tanto na menina quanto no menino, de um corpo de criança, rapidamente passa a ser um corpo, né? Mesmo não tendo todas as características de um adulto, mas um corpo igual de um adulto, vamos colocar assim. Então, deixa eu só ver quem está aqui. Então, essa seria, né, a fase... Dia 29 de abril, ele estava abalado pela falta de serviço. Então, essa seria a fase de adolescência, tá? Então, tudo bem? Então, vamos lá. Então, essa é a fase de adolescência. Então, é basicamente isso, só resumindo, né? Uma criança que ela já vai ter esse fardo para carregar, nessa pressão psicológica de que ele está se transformando em um adulto. Então, justamente, a gente tem que entender isso, que não são só mudanças físicas, mas vai ter mudanças emocionais, sociais, psicológicas, fisiológicas, por causa da puberdade. Então, isso que seria um indivíduo adolescente. E aí, outra coisa que é importante a gente pensar, né, mas não é concreto isso, mas as alterações encontradas no adolescente são alterações geralmente, né, ocorridas antes da adolescência, né? Então, são aquelas doenças ou alterações que eles já vêm carregando desde o período gestacional, tá?
aí até quando bebê e na infância dele. Então, esse período que ele está de adolescente, ele pode estar sofrendo por alterações anteriores. E quando a gente também pode considerar algumas alterações no adolescente, são as alterações agudas. Então, são alterações que a gente não consegue prever. Então, não são alterações que ele carrega há muito tempo. Como, por exemplo, uma infecção, né? Exemplo, a pneumonia, ou uma alteração postural, ou até mesmo uma fratura por causa de algum acidente, de algum trauma. Então, essas são algumas características agudas e umas características que talvez a gente possa chamar de crônica, seriam essas alterações que ele já carrega desde quando, né, no período gestacional ou na sua infância. E aí tem algumas doenças que a gente pode relacionar alguns sistemas, né, vamos colocar assim. Então, exemplo, no sistema nervoso, é uma alteração que ele já carrega isso desde lá da sua infância. Malformações na medula espinal ou encefalopatia crônica não evolutiva. As alterações respiratórias, pode ser asma, pneumonia, cardíacas. Professor, Sim. essa aula, onde que tá? Qual sessão ela tá? Sim. Essa aula é a 9. Porque na 9 tá cardiovascular. Certeza? Acho que é 8, se eu não me engano. A 8? É a Não 8? tá. Espera aí, pessoal, não entendi. Pelo que eu vi, professor, essa aula não tá no AVA. Eu tenho todas as aulas baixadas até a 12 e não tenho essa aula. Eu acabei de baixar e tá no encontro 9, da unidade 3. Então, eu coloquei no encontro 9, tá, na verdade, na unidade 9, que é a aula 9. Então, se a gente colocar que cada unidade tem um, então tá na unidade 3, encontro 3. Eu coloquei lá Eu posso assim, tá? enviar no grupo se vocês quiserem. Por gentileza, você envia? Eu vou enviar. Ok? E aí, pessoal, como algumas alterações cardíacas a gente pode encontrar no adolescente, malformações desde recém-nascido e cardiopatias reumáticas. Exemplo, né? Na ortopedia, fraturas e osteosarcomas e alterações reumáticas também, como artrite reumatoide, certo? A fisioterapia. Então, na saúde pública, né? Vou colocar assim, na saúde coletiva, a gente vai atuar em todos os níveis, tanto primário quanto secundário e terciário. Isso já está descrito na cabeça de vocês. Então, atenção primária, novamente, prevenção, certo que na adolescência a gente vai pensar nos dados demográficos e epidemiológicos para atuar como prevenção, porque o SUS ele trabalha dessa forma, vocês lembram disso? Então, o que seria basicamente dados demográficos e epidemiológicos? O SUS ele faz levantamento de dados, entende a dinâmica dessa população, como que eles crescem, qual é o estilo de vida, o que eles fazem, onde tem maior concentração, então se é mais feminino, mais masculino, e a partir disso, com os dados epidemiológicos, eles tentam ver quais são as doenças que mais afetam essa população. Então, na adolescência, o que é uma doença ou uma alteração oriunda da adolescência? Então, a gente já falou isso. Na adolescência, é aquela gravidez precoce, alterações posturais, acidentes, vamos colocar assim, automobilístico, ou acidentes que a gente já falou por afogamento, que adolescente vai até o rio tomar banho. Então, é basicamente isso. Mas só que se você pensar como atenção primária a gente já atua lá na mãe gestante, então a gente já está prevenindo, né, orientando sobre malformações congênitas,
alterações ou fatores de risco que possa levar a criança a nascer com alguma encefalopatia crônica não progressiva. Então, tem tudo isso, tá, pessoal? Então, a gente só precisa entender o que atinge a criança na fase de adolescência, ok? E a gente já tinha falado nisso. Então, justamente, a aula de hoje que a gente fala é basicamente o diagnóstico e da reabilitação em si. Então, para o diagnóstico, né, pensando na avaliação, o que a gente tem que fazer? Por mais que seja um adolescente, por mais que não tenha vamos colocar assim, um diagnóstico fechado, né, que muitos vão vir procurar, principalmente na adolescência, vão vir procurar um fisioterapeuta, vão procurar ajuda médica, só se tiver algum caso extremo, né, uma fratura, alguma doença em si. Ou alguma alteração muito grande que já vem sendo carregada. Eu dou um toque para você, então. Ou alguma alteração que já vem sendo carregada desde, né, da sua infância ou do seu período gestacional, vamos colocar assim. E aí ele já vem tendo acompanhamento com o pediatra e já vem tendo acompanhamento com a fisioterapia. Mas só que, mesmo sendo indivíduo adolescente, não muda nada, pessoal. A nossa avaliação é a mesma. Primeiro, olhar o indivíduo como um todo, mesmo sendo adolescente. Então, anamnese, que é com a história clínica, os sinais vitais, inspeção, palpação, avaliação cardíaca, né? Vamos colocar cardiorrespiratória como um todo, e aí também a avaliação da amplitude de movimento, a avaliação de força muscular, retrações musculares é importante, quando a gente fala principalmente de postura, não é só avaliar a postura, mas entender as retrações musculares, o tônus muscular, se essa criança ou adolescente, ele já teve ou tem, né, vamos dizer assim, alguma alteração neurológica, dermátomos e miótomos, aí também a gente pode avaliar o equilíbrio, a marcha, e aí a gente faz as escalas e os testes especiais. É basicamente isso a avaliação fisioterapêutica nossa. Isso é para todas as áreas, é isso que eu faço em qualquer situação. O paciente pode chegar para mim com uma fratura de úmero, que eu vou avaliar ele inteiro e vou avaliar assim. O paciente pode chegar para mim só com problema respiratório, que eu vou avaliar assim. Eu acho que é isso que a fisioterapia tem que mudar, e eu acho que é isso que vocês têm que carregar para vocês, que a fisioterapia não é só um quadrado, ok? Então, a fisioterapia, ela não deve ser dividida entre ortopedia, entre o cardiorrespiratório, entre neonatologia, neurologia. A gente, lógico, tem que se especializar numa área que isso também vai nos ajudar profissionalmente. Mas só que o básico do fisioterapeuta é fechar o diagnóstico, encontrou as alterações, trate as alterações. É isso. Então, essa é uma avaliação, vamos dizer que completa ou quase completa em tudo. Então, não é só avaliar a ADM e a força e tratar o paciente. Então, basicamente, a gente tem que avaliar exatamente isso. Tudo. Tudo. Então, na sua clínica, você vai ter que ter o goniômetro, você vai ter que ter o esfigno, você vai ter que ter tudo, né? O quadro de postura para você avaliar. Você vai ter que ter espaço para você avaliar a marcha, espaço para avaliar equilíbrio, a marca para você colocar o paciente, posicionar. Você tem que lembrar dos testes de retrações musculares. Vocês têm que estar sabendo exatamente de tudo, tá? Eu acho que vale a pena comentar com vocês. A gente estava discutindo esses dias entre um grupo de professores sobre a avaliação justamente, né, na pneumofuncional. E justamente o que faz a avaliação na pneumofuncional? O fisioterapeuta justamente pega o indivíduo, avalia os sinais vitais e ausculta pulmonar.
É só isso que todos os fisioterapeutas têm em mente. Eu trato pulmão, vou avaliar o pulmão. Só que vocês têm que entender as correlações com isso. Então, exemplo, você pensa que uma doença pulmonar, principalmente numa criança que teve bronquite ou asma a vida inteira, e quando ele chega na adolescência, isso teoricamente está melhorando, porque ele está desenvolvendo mais o sistema cardiorrespiratório, isso vai passando. Só que aquela postura que ele adquiriu a vida inteira por causa de uma alteração pulmonar ficou com ele. Então, você vai lá avaliar o pulmão dele, vai estar bom. Só que as retrações musculares e faciais que ele teve a vida inteira por causa de uma alteração na caixa torácica, você não vai tratar ele? Então, por isso que a gente fala, retrações musculares é importante? Sim. E a gente não fala retração muscular só de joelho, tornozelo e de ombro. A gente está falando caixa torácica. Quando a gente fala de postura, a gente envolve tudo. Tudo bem, pessoal, até aqui? Tudo bem, pessoal? Então, pensando, né, se puder, no meu caso, eu não gostaria de separar, tá? Mas só que aí o que acontece? Existe o livro de vocês pede, né, que a gente separe. Eles apresentam a aula separando. Então, eu tentei de uma forma mais básica, mais simples possível, separar por doenças ou por sistemas. Então, quando a gente pensa em alterações, né, no adolescente, numa doença neurológica, quais são os objetivos, né, da fisioterapia? Então, o primeiro, eu acho que de todas as áreas é assim, é a analgesia. Então, é avaliar a dor desse paciente, e se ele tem dor, a gente tratar essa dor, procurar saber a dor, onde que é a dor, como que a dor começa, quando ela melhora, qual é o grau dessa dor, né? Ou o tempo que ela fica, o tipo de dor que é, se ela tem gente que consegue especificar a dor. Minha dor é em queimação, minha dor é em agulhada, minha dor ela fica andando, minha dor é localizada. É isso que é importante a gente saber para a gente tratar. E aí, basicamente, não só por ser neurológica, mas a gente pode pensar como básico de todo esse tratamento. Se você percebeu que essa dor que ele tem pode ser por causa de uma articulação ou muscular, você vai tratar como uma fisioterapia convencional. Então, você vai usar recursos que promovem a analgesia. Então, a termofototerapia aqui se encaixa? Sim. A massoterapia também. Então, a terapia manual, vamos colocar assim, também se encaixa, então você pode utilizar. Em doenças neurológicas, primordial a gente normalizar o tônus muscular. Então, vocês têm que entender quais são os tipos de tônus, como avaliar o tônus, e aí vocês vão saber tratar o tônus muscular, que é adequar o tônus muscular. Isso eu acho que na neurologia vocês vão aprender mais a fundo. Sensibilidade. Então, vocês vão fazer treino de sensibilidade. Justamente a sensibilidade na neurologia, a gente trabalha com alterações de solo, alterações de instrumentos. Então, exemplo, o paciente tem uma alteração, por exemplo, uma criança ou um adolescente, ele não consegue andar direito porque ele tem uma alteração na sensibilidade do pé. Então, como que você vai tratar isso? Então, a gente trata a sensibilidade justamente colocando esse indivíduo em alterações de superfícies. Então, você pode utilizar pincel no pé dele, você pode utilizar até alguns objetos pontiagudos, pode fazer com que ele pise num tapete, num tablado, vocês podem colocar que ele pise em mofada, que ele pisa em vamos colocar assim, em algumas bolas, né, menores. Então, assim, é alteração sensorial. Vocês têm que dar estímulo sensorial para alterar essa sensibilidade dessa criança. Força muscular.
Vocês já estão cansados de saber como que a gente trata isso. Então, força muscular é com fortalecimento muscular. O adolescente, diferente da criança, que a gente trabalhava de uma forma mais lúdica, dependendo da idade do adolescente, a gente muda um pouquinho esse tratamento. Então, não pensa de uma forma tão lúdica, mas uma forma mais específica, vamos colocar assim, e já pensando num treinamento mais funcional, um fortalecimento muscular mais funcional, ok? Mas também não é aquele fortalecimento muscular que a gente faz na academia, colocar o paciente na cadeira extensora lá e pedir para ele fazer flexão e extensão, não é isso. Mas a gente pensa numa funcionalidade a mais, certo? Retrações musculares, a gente trata com alongamento muscular. Alongamento muscular é o básico, então, às vezes, uma alteração tão grande neurológica, ele não vai conseguir fazer um alongamento muscular passivo, ativo, quer dizer, então você vai trabalhar mais uma forma passiva. Correção postural, paciente neurológico, é aquilo que eu falei para vocês, não adianta só, todo mundo fala, uma reeducação postural, não adianta você ficar falando para ele, paciente, senta certo, levanta certo, agacha certo, que não é isso. Então, a postura desse paciente, você vai ter que trabalhar de uma forma realmente mais funcional. Então, é ganhar flexibilidade, propriocepção, alongamento, flexibilidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. A marcha é primordial na neurologia, então a maioria das queixas dos pacientes neurológicos é a deficiência em andar correto. Então a marcha é o treino de marcha, a gente tem que fazer nessas crianças, nesse adolescente, equilíbrio e a mobilidade funcional. Identificar as alterações nas atividades de vida diária desses pacientes e treinar isso. Então, pensando que um adolescente que vai se tornar adulto é justamente aquele adolescente que ele quer ter uma vida social normal. Ele quer andar sozinho, ele quer sair sozinho, escovar os dentes sozinho, pentear o cabelo, se arrumar sozinho. Então, essas são as atividades de vida diária que geralmente ele vai relatar que ele tem dificuldade. Então, é basicamente isso, a gente treinar o paciente com essas atividades de vida diária que ele tenha mais queixas ou mais dificuldade. Tudo bem até agora, pessoal? Sim. Na respiratória. Então, respiratória... Nossa, pessoal, é difícil, viu? Respiratória, pessoal. Então, é aquilo. Avaliou, a primeira coisa que a gente pensa, né, na respiratória é auscultar o paciente. Então, eu sei que eu acho que todo mundo sabe disso. Na respiratória, a gente pensa em ganhar expansão da caixa pulmonar, né, da caixa torácica. A gente pensa em ganhar funcionalidade, pensa em fazer exercícios cardiovasculares com esse paciente para melhorar a circulação, mais oxigenação e ganhar funcionalidade desse paciente. Então, a gente pensa tudo nisso. Só que o primeiro é se o pulmão desse paciente estiver carregado, a gente não consegue trabalhar com ele, né? Ou a fisioterapia não vai ser tão eficaz. Então, a primeira coisa que a gente faz é auscultar, identificou alterações no murmúrio vesicular, a gente tenta encaixar as técnicas que a gente tem de manobra de higiene brônquica e basicamente fazer a higiene brônquica desse indivíduo. Então, tirou a secreção dele, aí sim. Então, basicamente é assim, eliminei a secreção do meu paciente, certo? Aí eu vou pensar, ele tem que expandir a caixa torácica. Então, exercícios de expansão pulmonar, cinesioterapia respiratória, utilização da bola suíça para alongar a caixa torácica, diminuir as retrações musculares respiratórias, primordial nesse paciente, trabalhar o diafragma desse paciente. Então, exercícios com estabilização abdominal é importante para ele. Exercícios, né, cardiovasculares,
Então, esse exercício cardiovascular que a gente fala é justamente esse exercício de colocar o paciente na esteira, na bicicleta, pular no trampolim, no jump, que todo mundo fala. É esse exercício que a gente tem que ter, esse exercício que o paciente tem que fazer. Ele tem que ter um gasto energético, ele tem que elevar o metabolismo dele. Ok? Além disso, a gente pode encontrar alguns adolescentes que estão em ventilação mecânica, ou faz o uso de ventilação mecânica em algumas horas, ou até a oxigenoterapia. Então, a gente também trabalha, né, no manuseio da ventilação mecânica. Então, vocês vão encontrar paciente com BiPAP, com CPAP, que utiliza o CPAP, paciente que fica no O2, então vocês têm que entender isso. Geralmente, pessoal, pacientes que, quando começam a fazer um exercício cardiovascular, a gente tem que ir lá no cilindro de oxigênio dele, aumentar um pouquinho o oxigênio dele, justamente para ele ter uma oxigenação maior, porque ele vai ter um gasto maior, até ele se acostumando, e a intenção nossa não é que ele aumente cada dia mais o cilindro de oxigênio, mas sim que ele reduza o uso, né? Que a gente faça o desmame da oxigenoterapia, essa é a intenção da fisioterapia respiratória, e que a gente dê maior funcionalidade para esses indivíduos. Doenças cardíacas. Então, esses pacientes são aqueles que, às vezes, já passou por várias cirurgias, já tem várias alterações na caixa torácica. Então, aquele paciente também que a gente vai ter que pensar em manobras de higiene brônquica, expansão pulmonar para a gente ganhar a mobilidade do tórax, ver se não tem, pelas cicatrizes das cirurgias, se não tem aderência, para justamente diminuir essas aderências, ganhar a mobilidade desse tecido, fortalecimento de todas as musculaturas, quando a gente trata-se de cardiovascular, não só respiratória, mas até de membro inferior e superior, que é super importante, diminui o gasto energético, faz com que o coração diminua o trabalho dele, então menos sofrimento cardíaco esse paciente vai ter. E esse paciente, como todos os outros, mas primordialmente nele, é o paciente que a gente tem que pensar nos exercícios cardiovascular. Então, é o exercício que a gente tem que utilizar. Então, o final da nossa terapia é esse exercício que a gente tem que colocar. Então, coloca ele na esteira ou na bicicleta, né? Vai monitorar a frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, mas a gente vai deixar esse paciente correndo na esteira. Ele tem que melhorar, né, a parte vasculo-nervosa do coração. Ok, pessoal? Conseguem entender? E nas doenças ortopédicas, colocar assim, então, fraturas. Vai chegar de monte, que adolescente é bagunceiro, pratica esporte, então vai ter queda, vai ter traumas, então vai chegar bastante fraturas para vocês. Então, basicamente, é entender alguns tipos de fratura, tomar cuidado com outras, pacientes com fixações externas, existe várias contraindicações, então a gente tem que se atentar a isso. Na adolescência, a gente sabe que ainda está na fase do estirão de crescimento, pode-se aparecer pacientes que teve uma fratura, né, em ossos longos que tem a placa de crescimento, por exemplo, no fêmur, então, onde ele teve a fratura, pode ser que ele atinge a placa de crescimento e pode ter alteração no membro e é aquele adolescente que vai se tornar um adulto com uma perna maior que a outra, ok? Então, acho que vocês já devem ter visto isso. Então, isso é uma alteração que não é incomum, é bastante normal encontrar na prática clínica. Então, é levar cuidados com isso. Então, se a gente identificar essas alterações nas crianças, né, nos adolescentes, é justamente trabalhar de uma forma para prevenir ou estimular que o crescimento ósseo, que a placa, né, de crescimento continue crescendo normal, igual ao outro membro. Ou se a gente já vê que
teve uma calcificação em um osso e o outro não, que ele não vai ter mais essa placa de crescimento, é identificar essa alteração o mais rápido possível, né, justamente fazer um acompanhamento com o ortopedista, que é aquela pessoa que justamente vai vir a ter uma alteração muito grande, principalmente uma escoliose, justamente por causa dessa alteração oriunda lá, né, da sua adolescência. Então, pessoal, fraturas é a mesma coisa. Primeiro, analgesia. Então, é avaliar a dor do paciente, ver como que essa dor é, se essa dor é por causa do processo inflamatório. Se for processo inflamatório, a gente utiliza alguns recursos, eletrotermofoto, né? Se for uma dor mais crônica, não adianta ficar só com recursos eletrotermofototerapêuticos. Então, aí a gente tem que trabalhar alongamento, fortalecimento, liberação miofascial, mobilização articular. Então, a gente tem que trabalhar bem as retrações. Então, terapia manual em cima desse paciente é constante. Então, é basicamente isso que a gente faz para analgesia. Fortalecimento muscular, tratar as retrações musculares, alongamento, tanto ativo quanto passivo, flexibilidade com alongamento, liberação miofascial, mobilidade articular, é isso que a gente faz. Sensibilidade, principalmente pacientes com alterações, como a escoliose, pode apresentar alterações na sensibilidade. Então, é justamente saber avaliar a sensibilidade e tratar isso. Mobilidade articular, verificar a mobilidade articular não só da coluna, né, mas começa na coluna e vai lá, tanto sacro, quanto ilíaco, quanto tornozelo, joelho, coxo femoral, porque a gente tem que entender toda a dinâmica do corpo desse paciente. E trabalhar a mobilidade articular. Como que trabalha a mobilidade articular? Movendo a articulação. Ok? Postura, o equilíbrio e a marcha. Isso não tem nada de tão difícil. Então, um paciente com uma escoliose grave dessa, igual essa da imagem, é esse paciente que ele vai ter alteração da sensibilidade, vai alterar, né, vamos colocar assim, o centro de gravidade dele. Então, ele vai ter alteração de equilíbrio, ele vai ter alteração de marcha, ele vai ter alteração de propriocepção. Então, é aquele paciente que não adianta a gente só ficar, faz pilates que melhora, não é só isso. Então, as retrações musculares têm que ser tratadas, tem que tratar a postura, né? Tratar a mobilidade como um todo desse paciente, tanto da coluna quanto quadril, e vir lá no joelho, tornozelo, trabalhar bastante isso. Depois fazer o treino proprioceptivo, fazer o treino de marcha e fazer o treino de equilíbrio. É isso que a gente faz, pessoal. Então, na adolescência, não tem diferença nenhuma. A única coisa que a gente tem que saber, se aquela condição que o nosso paciente está se apresentando é uma condição crônica, ou seja, que vem lá da infância dele, ou de quando ele nasceu, ou até mesmo de quando ele era um feto, se ele tem alguma doença já que vem sendo progressiva, alguma alteração neurológica, por exemplo, ou respiratória. Se é uma doença ou uma alteração aguda, como fraturas, pneumonias, pode ser uma alteração postural que começou na adolescência? Pode, mas geralmente ela ocorre, né? Ela começa na fase lá da infância, ou até mesmo quando ele já nasceu, ele já vinha tendo alterações, o corpo só foi se adaptando até chegar nessa situação. Então é isso que a gente tem que entender. Entender o lado do paciente, encontrou as alterações por meio da nossa avaliação, que tem que ser uma avaliação integrada, tem que ser uma avaliação como um todo, pensar nele não só joelho, 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 ou quadril, quadril, ou pulmão, mas pensar que o indivíduo ele é formado por um sistema. Então, basicamente, a gente avalia todos os sistemas e todas as disfunções ou alterações encontradas nesse sistema, ela tem que entrar como objetivo lá no meu tratamento. E por meio dos meus objetivos, eu vou traçar minhas condutas. Certo, pessoal? Consegue compreender? Sim. Tudo bem?
Então, pessoal, da nossa atividade, deixa eu só ver quem que tá aqui. Da nossa atividade, pessoal, o que eu fiz? Eu preparei uma atividade no Google Forms, que eu achei muito mais fácil do que ser aquela atividade que eu pedi para vocês por e-mail. Que, de início, eu pensei que aquela atividade no e-mail seria mais fácil, menos complicado para vocês, só que foi muito complicado para mim, porque até hoje eu recebo e-mail de aluno perguntando daquela atividade. Professor, aquela atividade que eu não entreguei, eu posso entregar ainda hoje? Sabe, professor, eu não sabia da atividade. Professor, então, pessoal, para não ter problema, foi o que eu fiz. Google Forms, preparei atividade simples, fácil, relacionada com a nossa aula passada, e eu acho que é uma aula importante que vocês têm que saber. Então, esse é o link. Eu peguei esse link, copiei esse link e coloquei lá também, preste atenção, pessoal. Tá na aula 1, igual o link da prova, tá igual lá, igual o link para vocês acessarem o Teams, está lá igualzinho. Só que tá escrito lá, link da atividade informativa. E eu coloquei lá. Ponto. Então, o que eu vou fazer com vocês? A nossa atividade, eu falei semana passada para vocês. No primeiro dia de aula, eu tinha falado para vocês que a nossa atividade eu ia tentar fazer todas em sala de aula, porque eu acho muito mais fácil. Tá em sala de aula, a gente vai lá, faz a atividade, acabou e pronto. Só que como que a gente está nesse tempo de aulas remotas, vamos dizer assim, o que eu fiz? Preparei a atividade, copiei o link e joguei lá. Eu abri, né, a atividade hoje, para receber a atividade de vocês hoje, e vou fechar exatamente semana que vem. Então, semana que vem, antes de começar a aula, se eu começar a aula 7h10, às 7 horas eu vou tirar o link. Quer dizer, não vou tirar o link. Eu só vou pegar lá e não vou receber mais chamadas. Ou não vou receber mais respostas. Então, não tem mais como vocês enviar as respostas para mim. É basicamente isso. Então, pessoal, quem, né, já está aqui, vamos colocar assim, e ainda agora é 8 horas, teoricamente nossa aula vai até às 8h45, eu acho que é isso, né, pessoal? Ou é até às 8h40? Tem alguém aí ou foi todo mundo embora? Eu acho que é até 8h50. Então tá. Então o que vocês podem fazer? Já podem pegar, eu já deixei aqui, mas quem quiser copiar o link de lá, mas é fácil, pessoal, é só escrever esse link aqui, lá né, na barra do Google, vamos colocar assim, joga lá, entra, preenche os dados e faça a atividade. Tem 5 questões, simples, fácil, rápido, façam e me enviam. Essa é a atividade informativa 2 de vocês. Eu vou aceitar, né, que vocês me enviem até segunda-feira que vem. Pessoal, quem fez, fez. Quem não fez, não adianta chorar. Eu não vou ficar fazendo igual das outras vezes. E assim, tem muita gente que fala, professor, eu não fiquei sabendo da atividade. Então, pessoal, eu estou passando em aula para vocês. Grande maioria, vou até abrir aqui para vocês verem. 28 alunos, né? 28 alunos estão assistindo a aula de hoje, 28 alunos sabem da atividade informativa. Além disso, essa aula vai ser gravada e eu vou colocar lá no AVA. Então, a pessoa que faltou pode assistir, ver isso e fazer. Eu não vou ficar correndo atrás de aluno para fazer atividade informativa. Vocês conseguem entender? Tudo bem para vocês, pessoal? Sim. Alguém já conseguiu abrir a atividade? Eu.
Tá. Janaína. Então tá tudo certo. Já conseguiu O link que acessar. a Flávia colocou no grupo do WhatsApp tá funcionando belezinha. Então, beleza. Então, pessoal, já podem ir fazendo, certo?